maior parte vem para o Zoom. Muito bem, sejam bem-vindos, né? Gente, estamos muito felizes em receber cada um de vocês hoje aqui nessa aula, nesse webinar. Eu quero, em primeiro lugar, dar os parabéns por você pegar um tempinho do teu dia para poder ter uma conversa como essa, né? A gente sabe que atualmente existe uma, entre aspas, guerra muito grande da internet e uma invasão dentro de cada lar, de cada família, de cada relacionamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ensinar um pouco para vocês o que causa, né, todo esse acesso, essa coisa toda. Então, sejam muito bem-vindos, você que está aqui, você que está também no Instagram. Eu sou Amanda Martinelli. Eu sou Lucas Martinelli, somos casados e somos os idealizadores da Oficina das Emoções. Temos desenvolvido essa missão para fazer a diferença positivamente para as famílias. Começamos a Oficina das Emoções aqui em Portugal e hoje, usando, né, o poder da internet, temos contribuído com famílias ao redor do mundo, levando o autoconhecimento, a educação socioemocional, a inteligência emocional para os lares, entendendo que essa é uma ferramenta muito poderosa dentro do mundo de hoje, né? Uma coisa que eu sempre falo, que é uma realidade, nunca se falou tanto sobre as questões emocionais como se fala hoje, e não só para os adultos, mas também para o público infanto-juvenil, crianças, adolescentes, né? Nós estamos todos os dias com crianças, damos aula em escolas, além das turmas online, e é quase que unânime as crianças já terem ouvido falar de coisas que nós, na nossa infância, provavelmente não tínhamos ouvido falar. Então, hoje você pergunta para uma criança se ela sabe o que é ansiedade, se ela já ouviu falar, se ela já sentiu ansiedade, grande parte das crianças já tem algum tipo de conhecimento sobre ansiedade, sobre depressão, né? Então, por quê? Porque é o mundo que nós vivemos, que o conhecimento, a informação é muito mais espalhada, é muito mais acessível, mas não só isso, também porque essas questões, esses desafios da era que nós vivemos, têm sido algo muito mais comum dentro dos lares. Por isso que é tão importante nós falarmos sobre isso e aprendermos sobre isso e podermos, primeiro para nós e depois, através de nós, também levar conhecimento, ferramentas, estratégias para os nossos filhos, os nossos netos, para quem é avô, para quem é avó, e promover mais harmonia dentro do ambiente familiar. Muito bem, gente. Então, uma perguntinha aqui. Quem tem filhos? Qual a idade dos teus filhos, ou netos, ou sobrinhos? Se puder deixar aqui no chat, aqui nos comentários, para a gente ter uma ideia da faixa etária aqui dos vossos filhos. Tem muitas pessoas também que nos seguem, que são terapeutas, são professores, que trabalham com crianças, e estão Educadores. nesse universo, né? Muito bem, ó, a Bruna tem 2, o Diogo de 15, Isabela de 12, muito bem, a Gisele tem 3, que delícia, 3 Uau, filhas, 3 meninas. 12, 14 e 16, foi uma escadinha aí, hein? Escadinha. A Sônia tem 2 meninas, nossa, a Rosinha já tem 12, Nossa, Sônia, a Rodinha meu já está com Deus do 12, Sônia. céu, Uau. 12 e 17. Muito bem, gente. Aqui também no Instagram, qual a idade dos teus filhos? Só para a gente ter uma ideia. Para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Pela primeira vez, a gente trabalha com a educação emocional a partir dos 6 anos de idade. Então, a gente tem uma metodologia que a gente desenvolveu e sempre, né? Toda semana tem alguma coisa nova, aonde de forma lúdica a gente ensina sobre autoconhecimento, sobre gestão emocional,
para crianças. A gente fala que é educação socioemocional, porque tem empatia, né, resiliência, tem muitas coisas que a gente acaba trazendo para as crianças. Ó, o Bruno colocou aqui. Eu não tenho, mas sou formador de língua espanhola. Olha que bacana. E já trabalhei com meninos numa casa de juventude. Que Interessante, interessante. Bruno. E é sensível a esse tema, né? Hoje o Bruno até escreveu para nós no Instagram, falou: olha, partilhei aqui, compartilhei para que mais pessoas tenham acesso. E nós temos um filho, né? O nosso filho tem 10 anos, então a gente tem, né, a oficina das emoções, a gente fala que ele é o nosso aluno número 1. E às vezes a Amanda fala que ela é a número 1, né? Depois vocês vão Exatamente. entender o porquê disso. Mas É. a gente tem o nosso filhão que tem 10 anos e é muito especial a gente poder estar com as crianças, né, todos os dias em escolas e etc., como eu já disse, mas também ter o nosso filho e poder colocar em prática, primeiro dentro da nossa casa, aquilo que a gente depois leva para as outras casas. Né? Isso é muito importante e é um valor nosso, né? Uma coisa que a gente acredita muito e valoriza muito é a integridade. Né? Hoje em dia, com a internet, existe tanta coisa que às vezes parece, mas não é. Antigamente, quem é dos mais antigos tinha um produto chamado, acho que era Denorex, não é? Parece, mas não é. Um negócio assim, nem eu sei direito, mas eu lembro que tinha alguma coisa, alguma marca, um slogan, e hoje a internet tem muito disso. Então, a gente valoriza muito a integridade, não só discurso, mas a prática, a realidade. E quando a gente fala, né, do ambiente familiar, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: não dá para fazer média com os nossos filhos. Né? Na internet você pode falar, você pode, né, mostrar e tal. A Amanda tem um termo que ela fala da vida editada da internet, né? Que você consegue usar filtros, você consegue editar, mas dentro de casa, os nossos filhos eles nos conhecem na real, né? Os nossos defeitos, as nossas qualidades. Não dá para fazer média com os nossos filhos, porque eles estão conosco sempre e criança é muito observadora. E sabe, gente, bom, quero também dar as boas-vindas aqui a Tassiana, a Tabita, Eliane, bem-vindas. Gente, olha só, Tânia está chegando também. Tem muitas, né? A gente, como lida com famílias o tempo todo, com crianças, dentro dos nossos programas presenciais, online, a gente lida mais com as mães, 98% são mulheres que nos procuram, 2% são os homens, os pais, né? Ou professores, formadores, enfim, que têm, né, esse interesse por essa área. E, gente, para quem é que tem filhos, eu imagino que um dia isso foi um sonho, isso foi um desejo, ou foi uma surpresa, mas esse filho é um propósito de Deus na tua vida, assim como o nosso filho é um propósito de Deus na nossa vida. Por que eu falo isso nessa introdução? Porque hoje, assim, tem muita gente que reclama da maternidade, da paternidade. Tem muita gente que fala, que peso. A minha vida, depois que eu tive filho, virou um caos. Tudo saiu do lugar. Então, eu trago esse ponto, porque um dia isso foi um sonho para você, tá? Um dia foi um desejo, e mesmo que tenha sido uma surpresa, né? Ah, engravidei, não estava imaginando. Mas se você está aqui, isso demonstra o amor que você tem pelos teus filhos. Não dá para dizer isso para 100% das pessoas, mas só de você estar aqui é porque você ama os teus filhos, é porque você ama os teus alunos, é que você ama, né, a humanidade e essa geração, que sim, as nossas boas sementes, elas darão frutos. Então, semear é uma coisa que é opcional. E quando eu digo semear, semear educação, semear, né, um bom exemplo, semear amor, semear, né, um bom comportamento é uma opção.
Mas a colheita ela é obrigatória. Depois que você semeou, a colheita ela vem. Às vezes ela vem mais rápido, às vezes vem mais devagar. Não vem no nosso tempo. Você já ouviu falar da história do bambu chinês? Se eu não me engano, é o bambu chinês? Que ele leva 5 anos só crescendo as raízes debaixo da terra. Uf, 5 anos. Nada em cima da terra. Mas a partir do momento que rebenta ali a terra, leva poucas semanas para que ele chegue numa altura de até 25 metros de altura. Passou 5 anos só fortalecendo as raízes, crescendo, criando uma base. Mas depois que rebenta, vuf. Então, não sei qual fase da tua vida você está. Se você está na fase que você está semeando ainda, né, com muita paciência, com muito amor. Se você já está, né, com consciência, entendendo que as raízes estão sendo construídas. Uma coisa eu digo, não desista dos teus filhos. Ah, Amanda, mas como eu vou desistir dos meus filhos? Como que eu vou abandonar os meus filhos? Tem gente que abandona. Aí você fala, mas você conhece alguém que já abandonou os filhos? Sim, eu conheço, meu pai, né? Quando eu tinha 14 anos, o meu pai saiu de casa para trabalhar e nunca mais voltou. Então, por que eu trago com tanta ênfase nós, né? Não abandone o barco da tua família, não abandone aquilo que você está vivendo, busque ajuda, busque conversar com alguém. Às vezes é na comunidade, na igreja, às vezes é um terapeuta, um psicólogo, às vezes é na internet alguém com boa disposição, como estamos aqui hoje, que você pode falar alguma coisa, escrever, chamar no inbox, chamar, contar alguma coisa. Mas abandonar é você desistir de algo que às vezes é mais um passo, às vezes é mais uma palavra, mas o estresse e o cansaço deixam as pessoas tão esgotadas que é fácil deixar o filho num telemóvel, num celular. É mais fácil chegar em casa, tomar um banho, ligar a televisão e ficar. Eu preciso do meu tempo. Todo mundo precisa de um tempo para si. É justo o que você está pensando, sem dúvida alguma. Mas que tal você acordar 1 hora antes para você ter um tempo seu? A casa toda ainda está dormindo e você ter um tempo para meditar, para orar, para poder, talvez, sei lá, fazer uma atividade física, para que isso colabore, para que o teu nível de estresse ele possa diminuir, para que você encontre tempo para a tua família, que lembra, um dia você desejou, que lembra, um dia foi importante para você, mas que hoje a correria, hoje os tantos compromissos teus profissionais, pessoais, mais a tua agenda, mais a agenda dos teus filhos. Tem mãe que às vezes a gente olha, ela tá até descabelada, preocupada com tanta coisa. E lógico, às vezes é a esposa, tem que cuidar da casa, fazer comida, cuidar da lancheira, ver se fez lição de casa, que é o TPC, como a gente diz aqui em Portugal. São muitas coisas. Mas espera lá, se todo mundo tem 24 horas no dia e alguns conseguem, outros não, o que é que nós, de forma madura, precisamos perceber que está vazando ali o nosso tempo, a nossa energia vital, e que a gente pode sim ajustar, alinhar, para poder priorizar a nossa família. Você viu esses dias um estudo, um post, eu não sei ao certo, sobre até os 13 anos, como que é aquilo? Sim, é um estudo que foi feito que até os 12 anos de idade, 70% do tempo que nós temos de vida com os nossos filhos é até os 12 anos. Então, 70% do tempo que nós vamos passar junto com os nossos filhos durante a vida são os primeiros 12 anos de idade. Né? Porque depois vai crescendo e esse tempo junto vai diminuindo. Então, é o que é. E duas coisas importantes. Primeira coisa é o seguinte: isso serve principalmente para vocês que estão aqui. Né? Então, a mãe, o pai, ama o filho.
Você que está aqui nos assistindo, você ama, né? Em especial vocês, que poderia ter muito mais gente, né? Milhares de pessoas que nos seguem. Então, você que está aqui, você ama e a gente não tem dúvida disso. Agora, às vezes, a gente precisa de conhecimento e ferramentas. Então, quantos pais e mães já vieram nos procurar e que, assim, eu amo meu filho, mas eu não estou conseguindo, eu não estou sabendo o que fazer. Não tenho mais controle, não consigo mais impor algumas regras dentro da casa. E aí são 3 coisas: conhecimento, ferramentas e equipe. Uma coisa que a gente gosta de falar, tem um provérbio africano que ele diz o seguinte: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Qual que é o sentido desse provérbio africano? Que a educação de uma criança é um trabalho em equipe. Então, nós pais, nós somos os responsáveis, nós somos a maior referência, mas os nossos filhos também são influenciados por outras pessoas, professores na escola, às vezes auxiliares, são influenciados às vezes pelos nossos parentes, avô, avó, tio, tia, padrinho, madrinha. São influenciados às vezes, e hoje em dia isso é uma realidade, pela internet, né? Então, dependendo da idade da criança, do adolescente, está absorvendo conteúdo da internet, tem alguém que de repente a pessoa, né, observa. Hoje mesmo, nosso filho estava assistindo vídeo de alguém que ensina sobre futebol. Eu nem sei quem é, né, mas ele falou, eu falei, filho, depois eu quero assistir com você. E aí essa pessoa que grava vídeo no YouTube ensina como treinar sozinho, porque o nosso filho gosta muito de futebol e tal. Tá aprendendo. Tem alguém ali que eu nunca vi na minha vida, que ele está, de alguma forma, ensinando algo para o meu filho. Então, essa é a realidade do mundo, né? É um trabalho em equipe, e nós precisamos ter esse entendimento para a gente entender e escolher. Tem coisas que não dá muito para a gente escolher e outras, sim. Quem que vai fazer parte da minha equipe? Com quem eu vou contar? Eu não consigo escolher todos os professores da escola, mas tem pessoas que eu posso escolher, tem YouTubers que eu posso escolher. Faz sentido, gente? Estão acompanhando esse raciocínio? Pois é, gente. Então vamos lá, ó. Preparamos alguns slides para trazer aqui mais alguns pontos de reflexão, de consciência. Esse aqui é o logo da Oficina das Emoções. Então, quem está aqui no Zoom está vendo, que é a Marta que a gente ensina para as crianças. São as 5 emoções básicas, que é o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor ou o afeto. Quem aqui, sinceramente, você já prometeu só 10 minutinhos de ecrã de tela para o seu filho ou para sua filha? E esses 10 minutinhos virou 1 hora. Com quem que já aconteceu isso? Sinceramente. Eram só 10 minutinhos e virou 1 hora. Então, tá sei lá, num restaurante. Fica só 10 minutinhos até a comida chegar. A comida chegou, a criança comeu vendo aquele vídeo, jogando, né? Eu e o Lucas, nós temos uma fobia que se chama cyberversão. E eu não tô brincando. A gente aprendeu esse nome esses dias, pesquisando sobre isso. Existe aversão e existe cyberversão. Qual que é essa cyberversão? É uma fobia de ver crianças e jovens grudados no celular, no telemóvel, por muito tempo. Então, criança que às vezes está no shopping, às vezes está na praia, às vezes está no restaurante. A criança, ela não sabe qual é o ambiente que ela está, porque ela está num universo paralelo. Ela está conectada num universo paralelo. Ela não está vendo as pessoas do ambiente, ela não está ouvindo os sons do ambiente, ela não está
percebendo os sabores que ela está comendo, ela não está dentro do assunto daquela mesa, daquela roda de conversas. Então a gente tem uma fobia disso, desse excesso de conexão. A gente trabalha com o celular, a gente trabalha com a internet, claro, por isso que vocês estão aqui. Mas a gente sabe o tempo que a gente tem também com o nosso filho, nós dois. Mas quando a gente vê uma criança, às vezes na praia, às vezes no restaurante, que a criança ela não percebe onde ela está hipnotizada, conectada. Ó, as pessoas ficam alienadas da realidade com o celular ou tablet. Exatamente. Exatamente, Bruno, né? Então, às vezes, para muitas pessoas, o que acontece? Acontece que você ia só deixar um pouquinho e virou 1 hora, virou 2 horas, né? E aí o que acontece? Quem aqui já sentiu culpa por usar, por exemplo, o telemóvel para acalmar o teu filho num restaurante? A criança não estava parando quieta. E eu queria conversar. Aí eu dei o celular. Só que aí depois a criança, depois que eu tentei tirar o celular, ela berrou, ela esperneou, piorou. Então isso, né, não é uma novidade para ninguém. E ficou, em vez de ficar melhor, ficou pior. Né? Então a gente já está falando sobre o tema de hoje, mas a ideia aqui é como fazer o seu filho ou sua filha deixar o telemóvel, o celular de lado e querer prestar atenção em você. Para quem está no Brasil, telemóvel é como se fala celular aqui em Portugal, tá? Uma curiosidade, quem está no Brasil. Então aqui, ou nos Estados Unidos, né? Aqui é telemóvel e aqui normalmente não se fala tela, se fala ecrã, né? Então, não sei se você que está aí no Brasil sabia disso, mas é uma curiosidade aqui de Portugal. Celular aqui é telemóvel e as telas são os ecrãs. Gente, olha essas duas fotos aqui. Navegar ou naufragar na internet. Então, aqui, ó, navegando, acessando coisas boas, pesquisas, lugares, conhecendo pessoas também, igual hoje estamos aqui com pessoas de vários lugares, vendo a maioria de vocês pela primeira vez e vice-versa, mesma coisa, vocês daí, né? Então, nesse momento, nós estamos a navegar. Só que muitos estão a naufragar na internet, afundando. Estão acessando coisas que não deveriam estar acessando. Estão vendo coisas que não deveriam. A gente estava com alunos nossos esses dias, crianças de 7, 8, 9 anos, e a gente acabou entrando num assunto de quem já viu algum amigo na escola, não eles, né? Claro, algum amigo ou amiga, a ver fotos que não deveriam ver. Todos levantam as mãos. Assim, raras exceções quando uma criança não levanta a mão. Que às vezes, sem querer, clicou numa foto e caiu numa armadilha. E aí a gente traz essa ideia de que essa criança, a partir desse momento, ela não está mais navegando, ela está naufragando. Ela não sabe o que é que está acontecendo. Ela não sabe onde que ela está acessando, o que ela está acontecendo. Né? O Bruno está trazendo aqui uma coisa importantíssima. Eu vi aquele tema do jogo Roblox e dos perigos que é jogar sem supervisão dos pais. Muitos pedófilos estão nesses jogos para desviar os meninos. Sério. A gente sabe que isso é um fato, infelizmente. Então, isso é o quê? É naufragar. Isso não é navegar. Ah, mas meu filho, ele só um pouquinho. Mas esse pouquinho tem dois fatores, gente. Tempo é um deles e conteúdo é o segundo. Eu posso deixar o meu filho 30 minutos no celular fazendo uma coisa saudável. Uma coisa que eu entenda que está sob a minha supervisão e tá ok.
Outra coisa é ele ficar 5 minutos, ou seja, menos, a naufragar, a ver coisas indevidas. São dois fatores, né? Quantidade de tempo e qualidade daquilo que a criança ou adolescente acessa. E, às vezes, até o adulto também, né? Outro ponto que a gente traz aqui de reflexão: internet, uma selva aberta à distância de um clique. A gente sempre usa essa analogia sobre a selva. Então, eu não deixaria o meu filho de 10 anos entrar numa selva sozinho. Por quê? Porque ele não está preparado. Tem muitos perigos ali. Tem animais selvagens. A internet é como se fosse uma selva. É uma selva digital, né? Então, assim como numa selva deve ter coisas lindas, deve não, tem, né? A natureza é linda, claro. Então, pode entrar numa selva e ver paisagens maravilhosas, mas uma selva também oferece perigos. A internet é assim. E falando de uma criança, de um adolescente que ainda não tem os filtros necessários para lidar com tudo que existe ali. Então, se você não deixaria o seu filho, a sua filha, entrar numa selva, falando de vida real, pelos perigos que existem ali, saiba que a internet é uma selva digital e que também requer cuidados. Assim como nós teríamos cuidado para que os nossos filhos não sumissem dentro de uma selva, nós também temos que ter atenção, supervisão, para que os nossos filhos na internet não sumam sem que nós estejamos observando e cientes do que está acontecendo, de onde eles estão navegando ou naufragando, caso seja. Se eles estão usando a internet das coisas positivas, porque existe muita coisa positiva, Claro. ou se estão na internet em armadilhas. E são armadilhas, né? Eu lembrei de uma mãe que fez uma mentoria comigo, e um dia ela me manda um áudio desesperada que a filha dela, adolescente, ela estava num nível alto lá de um jogo, eu não sei que jogo que é, mas vamos imaginar que ela estava na fase 100, vai? Eu vou falar um número hipotético aqui. E eu acho que era Roblox, viu? Se eu não me engano, eu acho que era Roblox. Então ela estava na fase ou no nível 100. Aí um malandro, né, entrou no chat do jogo, ele conseguiu hackear a conta da menina e falou assim: se você depositar, ela mora no Brasil, se você depositar R$ 200, eu libero o teu acesso para você voltar na fase que você estava. A menina, não sei como, ela conseguiu o acesso da conta da mãe, ela fez um Pix, que é a MBWay aqui em Portugal, de 200, depois de 300, depois de 500. Eu só sei que foi mais de 1.000 e tantos dinheiros enviados para este ser que se dizia da plataforma do jogo. Gente, era uma menina, adolescente, se eu não me engano, ela já tinha uns 14 anos. E filha de médico, instruída, enfim, não tem, gente, hoje, a questão social. Essa invasão, ela está em todos os níveis. Ó, tem gente falando aqui, né, sobre o TikTok, YouTube, Instagram, muito conteúdo sexual, enfim, uma coisa muito aberta. Aí a Sônia escreveu uma coisa muito interessante. Desde que as meninas começaram a crescer, sempre andamos com um kit no carro e levamos quando vamos a um restaurante ou a uma consulta, ou temos que esperar. Aí no kit tem jogos de tabuleiro, por exemplo, cartas, Uno, bloco, aguarela, que é aquarela, lápis para pintar, tesoura, fita, cola, folhas para jogarmos aos países, lança, tal, tal, tal. Gente, isso é excelente. Na minha bolsa, vou aproveitar também que você está dizendo aqui, Sônia,
sempre tem uma caneta, no mínimo. Nosso filho gosta muito de desenhar. Então, sempre tem um kit. Gente, uma das coisas práticas para que os teus filhos fiquem menos em tela e mais com vocês é dar opções. Como que era a vida antes dos celulares, dos telemóveis? O que se fazia antes? Se fazia joguinho com um palito de dente no restaurante, né? Se fazia aquele jogo de pegar o guardanapo, fazer várias bolinhas, sabe? De jogar assim e ir pegando mais bolinhas. Então, o que se fazia antes? Ah, mas hoje o meu filho já está viciado. Tá mesmo, sinto lhe dizer. Se você, como pai, como mãe, está dizendo isso, é porque ele deve estar. E como que se faz, como que você pensa que faz para tirar uma pessoa de um vício? Primeira coisa, dando consciência. Ah, mas eu já enviei vídeos, já falei, já expliquei. Pois é, você vai ter que pegar mais pesado. Você vai ter que pegar mais artigos, mostrar para os teus filhos, mais vídeos e mostrar o que é uma criança dopada, dominada. Na China já tem hospital para esse tipo de vício. Crianças que ficam internadas até passar A a intoxicação digital. intoxicação digital. Hospital de desintoxicação digital para crianças. Já Né? pensou, gente? Então a coisa é séria, né? Ó, Roblox é um jogo que dizem que só tem pedofilia lá, que desgraça. O Roblox é um perigo. Eu levo muito Uno, vamos passear, ver muitas coisas, museus, cinemas, jardins, zoológicos, espetáculos. Muito bem, Patrícia. A melhor forma dos filhos terem a tomada de consciência começando pelos pais, né? Os pais querem que os filhos fiquem longe da tela, mas eles não ficam. Exatamente, né? O governo chinês proíbe crianças de usar TikTok, claro, né? Claro. Gente, seguinte, isso que a Gisele trouxe aqui é a pura verdade. Então, a criança que vê os pais lendo livros, ela vai entender que aquilo está dentro do habitat natural dela. Então, vai ser comum para ela querer ler livros. Vai ser comum, como a Patrícia colocou aqui, ir em espetáculos, museus. Claro. Por quê? Porque faz parte dos lugares que a família frequenta. Não adianta você chegar em casa cansado, tomar o seu banho, comer e dormir. Às vezes o casal tá na cama, deitado, fica um no celular, outro no outro. Não faça isso com o teu casamento. Isso é prejudicial para o casamento. Se é prejudicial para o casamento, é prejudicial para a tua família e isso afeta os teus filhos, sem sombra de dúvida. Exatamente. Né? O que é dopamina? Então, quando a gente fala hoje sobre as telas, o perigo das tecnologias, o uso exagerado, o uso excessivo, sempre vem esse termo, dopamina. Então, a dopamina ela é um neurotransmissor, é uma substância química que o cérebro produz e é chamada, né, uma moeda da motivação. Por quê? Porque regula prazer, motivação, foco e aprendizagem. Tá? Então, a dopamina é algo que o nosso cérebro produz e tem uma função. Então, a função é o quê? É fazer essa regulação do prazer, a motivação. Dopamina está ligado à motivação, está ligado ao foco. Então, é algo que existe no ser humano para nos trazer benefícios. A gente sempre fala, o Criador, a gente acredita, né, que somos imagem e semelhança de Deus, do Criador, ele não fez algo desse tipo dentro de nós para que seja para o mal. Pelo contrário, assim como as emoções também, a gente sempre ensina, fala para as crianças, toda emoção
tem o seu lado positivo, até aquelas que às vezes parece que não. A gente fala para a criança, tem lado positivo na tristeza? Tem. Tem lado positivo na raiva? Tem. Então a dopamina é um neurotransmissor que é algo benéfico para a nossa existência, tá? Agora, o que tem acontecido com a questão das tecnologias? É uma dose de dopamina totalmente desproporcional. Então, quem projeta esses aparelhos tecnológicos projeta, né, com intenção mesmo de que aquilo gere uma quantidade absurda de dopamina e que se torne um vício. Por quê? Porque a dopamina, ela nos traz o quê? Satisfação. Né? Então, a dopamina, ela, ela tem a ver com coisas básicas da vida. Então, comer, brincar, alcançar uma meta, um objetivo, ouvir uma música que a gente gosta. Então, são coisas da vida do ser humano que faz com que o nosso cérebro ele produza dopamina. Então, você alcança uma meta, você ouve uma música, o cérebro está produzindo dopamina. Agora, é uma dopamina que não tem comparação com aquilo que é produzido hoje através das tecnologias. Tá? Então, a dopamina ela faz parte do circuito de recompensa do cérebro. E qual que é a mensagem que a dopamina ela dá para o cérebro? Isso é bom. Quero mais. Vai de novo. Repete. Né? Então, é o funcionamento. Está dentro do circuito do cérebro. Então, é essencial para a sobrevivência. Por quê? Porque tem a ver com motivação, né? De buscar comida, da socialização, do aprendizado, da realização. Então, até aqui tudo certo. Entender um pouquinho do que é a dopamina, entender que isso faz parte do circuito de recompensa do cérebro, entender que a dopamina ajuda para a gente ter motivação, para a gente ter foco, para a gente procurar, né, as coisas básicas da sobrevivência, como comida, a socialização, ok. Mas, é o que eu acabei de falar, a dopamina, ela vicia. A dopamina, numa quantidade além daquilo que é o natural do cérebro produzir, ela se torna um vício. Por isso que a gente traz aqui, né? Qual é a qualidade desse vício? Ah, mas Amanda, meu filho pode ser um viciado em esporte? Entenda a palavra vício aqui como quero muito disso. Então, a qualidade desse vício. E olha só, uma frase aqui para a gente refletir. O telemóvel, ele treina o cérebro a querer recompensas rápidas e a desistir das coisas que demoram. Então, hoje, as crianças, adolescentes e muitos adultos não têm paciência. Às vezes, você está numa fila, num trânsito, com carro, não tem paciência, não dá passagem, não deixa ninguém entrar, nem sair. Fila de espera. Às vezes tem que esperar no restaurante a comida ficar pronta, já vai lá reclamar. Por quê? O uso das tecnologias está treinando o cérebro a querer as coisas rápidas. E nesse caso, falando da dopamina, eu quero rápido, eu quero que venha logo, eu quero conquistar rápido. Se demorar muito, eu já estou desistindo. Prazer, prazer, satisfação, né? Porque basicamente é isso. Então, cada vez que está ali deslizando, é prazer, é satisfação, é novidade, é imagem, é movimento, é som, é luz. E isso vai o quê? Dopamina, 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 dopamina e vicia. Vicia. A gente traz um paralelo aqui, que a gente colocou aqui, nomeamos como dopamina natural versus dopamina artificial. Então, qual que é a importância da natural, né? A importância natural da dopamina. O equilíbrio emocional traz bem-estar,
traz motivação, traz foco e aprendizagem, ajuda a se concentrar, a memorizar, traz satisfação, sabe aquela satisfação saudável de celebrar as pequenas conquistas, né? Um abraço, terminar um trabalho, terminar de ler um livro, praticar um esporte, celebrar. Mas por outro lado, tem a dopamina artificial que a gente fala, né? Que tem a ver com esses estímulos digitais e que são exagerados. Então, quando nós usamos, né, as telas, os ecrãs, é a notificação que aparece, é o vídeo curto, né? Que hoje em dia tá cheio, em todas as redes sociais tem esses vídeos curtos, os jogos, as redes sociais. Então, nós recebemos as descargas rápidas e frequentes de dopamina. E esse prazer, ele é imediato, mas ele não é duradouro. Então, é prazer em cima de prazer e tudo muito rápido, tudo muito superficial. Por isso que a gente vê hoje, né? Tanta gente falando, essa geração é uma geração superficial. Então, tem muito a ver com o que está acontecendo, esse processo no cérebro do ser humano, e claro que não é só criança e adolescente, né? Disso, a questão do prazer imediato, da recompensa rápida, né? E o cérebro, ele se acostuma e ele quer mais. Então, se de repente, para alguém ter dopamina no processo natural, leva tempo, é preciso esforço. A hora que você vai lá num celular, num tablet, e o negócio vem fácil e vem de monte, o cérebro quer isso. Né? E aí o que? Aí se torna o vício, aí é a distração, a falta de motivação para atividades comuns. Então a gente está em escola, todos os dias lá dando aula e a gente vê até os professores conversando, né? A gente está aqui em Portugal, então às vezes tem professoras que são professoras há 20 anos, 30 anos, e a gente tem contato com esses profissionais e muitas vezes elas falam do desafio maior que é hoje de ter a concentração, de reter a criança atenta do que era antigamente. Por quê? Porque se a criança, se o adolescente tem essa facilidade da dopamina, do prazer imediato ali, aí vai para uma aula com 40 minutos, 45, nossa, 50 é um minutos. tormento para essas crianças. Nossa, que isso! Nossa, mas que tédio! Aqui em Portugal, tédio, eles falam seca. Ai, que seca! Essa aula tá uma seca. Claro que tá. Não tem como competir Não tem. com os estímulos, com a mudança, os frames que tem, né? Sim. A velocidade que tem, não tem como comparar, né? Então a dopamina ela é essencial para a vida. O problema é esse excesso de fontes artificiais. A gente traz aqui um quadro, né, sobre os impactos reais desse excesso de telas, de ecrãs versus o equilíbrio, desculpa. Então, emoções. Nesse aspecto, emoções, traz o quê? Traz ansiedade, claro que traz ansiedade, traz irritação. Traz o quê? Essa dependência da validação externa. Do tal do like, quer visualização. Eu quero, porque eu quero, postou, já fica vendo e tal. E com equilíbrio, o uso com equilíbrio. Traz calma, traz autoestima, traz o que? O prazer em pequenas coisas. E no comportamento? No excesso de ecrãs, de telas, aonde que impacta? Na impulsividade, no isolamento, na falta de paciência, né? Pouca paciência, pouca tolerância. Já com equilíbrio, a dopamina com equilíbrio, o impacto no comportamento é o quê? Foco, tolerância e convívio saudável. E no cérebro, né? O excesso. Então, essa sobrecarga de dopamina, perda de atenção. Gente, hoje em dia acontece uma coisa muito desagradável, que é o quê? Você está conversando com alguém, a pessoa está assim, ó. Nem olha nos olhos. Né? E tem pais que às vezes fazem isso com os filhos. E a gente vê, às vezes a gente pergunta para os nossos alunos, quem aqui, às vezes,
você está conversando, pedindo a atenção do teu pai, da tua mãe, e eles estão mexendo no telemóvel e não olham para você. Quase 100% dos alunos falam que isso acontece frequentemente. Pais que não olham nos olhos dos filhos, não dão atenção. E às vezes não é horário de trabalho não, tá? Às vezes é no horário depois do trabalho. E aí vira uma exigência da criança, com a criança, na verdade, de que assim, o meu filho precisa sair do celular. Aí é o que, né? A Gisele colocou aqui também, a falta de atenção e presença dos pais na vida dos filhos levam os filhos a buscar uma recompensa da atenção vindo pelas telas, claro, né? E aí o que acontece, gente? Acontece que alguém tem que se levantar para dar um basta nisso. Que sejamos nós que estamos aqui hoje, né? Mas esse pai, essa mãe de hoje também foram os filhos que também não tiveram atenção na infância. E continua na criança, e grita por atenção também, né? E o ciclo que se repete. E cabe aos pais tomarem decisão de romper esse ciclo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Todo sentido. Então, o cérebro, se você usa com equilíbrio, vai trazer uma regulação saudável, uma memória forte. Em relação aos estudos, gente, o excesso vai trazer a procrastinação, a queda no rendimento. E se usa com equilíbrio, com disciplina, com aprendizagem profunda. Na família, quando existe excesso, né, de dopamina, qual que é o impacto? O distanciamento, os conflitos, a falta de diálogo. Já quando existe o equilíbrio, algo que é natural e saudável, qual que é o impacto da dopamina no ambiente familiar? Presença, partilha, o vínculo que existe, que é fortalecido. Pois, né? O equilíbrio, ele é importantíssimo em tudo, inclusive quando a gente se fala de tecnologia dentro do nosso ambiente familiar. Ah, mas eu trabalho em casa. Nós também, a maior parte do tempo a gente trabalha em casa. A gente entende. Aí tem gente que pergunta, mas o filho de vocês tem 10 anos, ele tem celular? Não, ele não tem celular. Nós somos bem decididos em relação a isso. O celular, para nós, na nossa opinião, não é coisa de criança. Não é para uma criança ter essa autonomia toda. Não é. Por quê? Não tem os filtros ainda necessários para isso, para perceber as coisas boas e também a maldade, infelizmente, né? O nosso filho, ele sempre perguntam para nós, ele joga, não joga? Ele joga 3 vezes por semana, 20 minutos. Agora a gente está até deixando um pouquinho mais, 22 minutos agora, né? 22 agora. 3 vezes por semana. Ponto final. Terça, quinta e sábado. Vamos lá. 3 formas de recuperar a conexão familiar. E aí? Número 1, refeições sem telas, sem telemóvel, sem tablet. Não tem que estar na mesa. Então, uma coisa básica, uma coisa simples. Eu não sei como que é aí na tua casa, qual que é a dinâmica, mas não tem que estar ali. Refeição, hora da refeição é hora de conversar, é hora de olhar nos olhos, é hora de comunhão, é hora de se relacionar. Então, é assim, é básico isso. E se não era assim aí na tua casa, decida fazer hoje, a partir de hoje, não vai ter celular, não vai ter telemóvel no momento da refeição, não vai ficar nem em cima da mesa. Deixa no quarto, deixa lá na mesinha da entrada da casa, deixa em algum lugar que fique mais distante, menos tentador possível. Porque se tiver ali do lado, aparecer uma notificação, o teu cérebro já tá assim, tem notificação, tem notificação, tem notificação. E o teu filho tá na tua frente querendo conversar com você. Só que aí o cérebro já tá tão condicionado a isso que é capaz do filho tá contando uma situação delicada, precisando da tua atenção, e você fica naquele sufoco e vai ver a notificação, né? Deixe longe, uma distância de segurança. Refeições, momento de conversa, deixe longe. Número 2, substituir
scroll por algo prazeroso. Gente, estamos aqui falando com adultos que possivelmente não, a tua vida inteira não foi com o celular. Eu tenho 40 anos. Então, eu tive o primeiro celular, eu tinha 17 anos. E você conseguiu viver assim. Eu consegui viver até os 17 anos sem celular. E você que está aqui nos assistindo, que é pai, que é mãe, que já é adulto, provavelmente também você é dessa geração, idades ali. Dá para encontrar formas de divertir sem que seja através da tela, da tecnologia. Tem muitos pais, é comum falar: "Ah, eu trabalho muito para dar o melhor para os meus filhos". Quem já ouviu ou já falou isso? Acho que acho que todos, né. Então, o que que acontece, gente? Acontece que, às vezes, a gente quer trabalhar muito para dar coisas boas para os nossos filhos. Só que aí o trabalho engole uma das fases principais da vida desse filho, que é a primeira infância, que é a adolescência. Entre você falar para o teu filho: "Vamos fazer uma viagem", ou "Vamos juntos, ficar aqui em casa, vivendo juntos, olhando nos olhos, conversando, sem distrações". "Ah, não, porque eu quero levar o meu filho para conhecer todos os parques do mundo". Ótimo, as crianças amam, nosso filho ama uma montanha-russa. Só que se eu falar para ele: "Filho, isso vai ser uma vez por ano. Você trocaria essa uma vez por ano na Disney por todos os dias ter a nossa atenção?". O que que você acha que teu filho vai responder? O que você acha? É o que os nossos filhos mais querem. Os nossos filhos querem a nossa atenção e a nossa presença. E sabe o que é complicado? Se você já fez terapia alguma vez na tua vida, que eu sou muito a favor que faça, caso você não tenha feito, faça. E caso você já tenha feito, em algum momento faça de novo, porque a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai enxergando novas coisas, e isso é muito bom. Quantas coisas em terapia a gente fala que é da nossa infância? A maioria. Qual é a infância que nós estamos proporcionando para os nossos filhos? Qual é o ambiente? Se as paredes da tua casa falassem, o que elas falariam? Que é uma gritaria, uma desordem, ninguém respeita ninguém, todo mundo fica conectado, cada um fica sentado num sofá e ninguém sabe o que o outro sabe? Então, aquilo que os teus filhos, eu tenho uma frase que eu fiz, né? O que acontece na infância não fica só na infância. Então, o que acontece na infância é a base para a vida toda. Exatamente. Então, vamos lá. Número 3. Perguntar o que foi mais importante que o telemóvel para ti hoje? Essa pergunta, ela é muito interessante. Por quê? Porque toda pergunta faz alguém pensar, né? Pergunta é uma ferramenta poderosa. Aliás, a gente tem um livro escrito sobre isso, a arte de fazer perguntas entre pais e filhos, né? Então, pergunta é uma ferramenta poderosa. Porque às vezes o nosso filho, a nossa filha, criança, adolescente, ela acha que como viver sem. Estou falando num caso, né, de uma criança, de um adolescente que já tem um celular, que já tem um telemóvel, e de repente você tem esse desafio, né, do teu filho, da tua filha que passa muito tempo.
Faça essa pergunta. E aí? O que foi mais importante que o telemóvel para ti hoje? Porque talvez essa criança, esse adolescente, vai perceber que ele deu mais importância para o telemóvel, para o celular, do que para qualquer outra coisa. Eu lembrei Pode de uma ser. coisa que aconteceu sábado. Eu estava com um grupo de adolescentes, de meninas, tinham 12 meninas, acho que sim. E uma delas falou que um dia ela estava angustiada, e aí ela começou a orar, a falar com Deus, e ela não sabia o que era aquele vazio, e ela conseguiu ficar longe do telemóvel. E era um dia que estava meio de neblina, o céu meio fechado. E quando ela começa a ter essa conversa com Deus, ela falou que parece que abriu uma janelinha, assim, uma parte azul do céu. E ela começou a observar aquilo. E só dela observar, que é o tal do contemplar o belo, que o Augusto Cury ensina, ela conseguiu acalmar o coração dela. Uma coisa tão simples. Ela conseguiu deixar o telemóvel e estar na vida real. E isso acalmou o coração dela. Gente, o máximo que você puder ficar sem conexão digital, fique. E fortaleça suas conexões reais. Isso vai fazer bem para a tua saúde. O telemóvel, o celular, ele pode entreter, mas só você pode educar com amor, com presença e com exemplo. Entenda, pai, mãe, você que é professor, você que lida com criança, com adolescente, entenda o seu valor e a sua importância. Um celular, um telemóvel pode entreter, pode viciar, mas educar é você, sou eu, somos nós. Transmitir valores. E nós temos que assumir essa responsabilidade. E nós temos que ter essa consciência e ter firmeza, se preciso for. A Amanda estava falando agora. Qual é o seu estágio aí? Qual é o estágio do teu filho, da tua filha? Será que é um estágio que precisa ser radical? Talvez precise. Nossa, eu preciso ser radical com meu filho, com a Ah, minha mas ele vai filha. chorar, ele vai gritar. Vai, claro que Vai, vai. vai. Mas você vai ter que aguentar as pontas até passar uns 3 dias. E vai passar, pode ter certeza. Tá? E é muito comum ter sinais de resultados rápidos quando se faz algo assim. Domingo eu estava conversando com um amigo nosso, ele tem 2 filhos, uma menina, acho que tem 7 anos, e um menino que tem 2. E aí, ele falou que ele foi com o filho de 2 anos no pediatra, fazer algumas observações, eles estavam preocupados de repente ter, né, alguma questão neurodivergente, porque o menino não fala. E aí fizeram lá avaliações, o pediatra falou: olha, aparentemente não há nenhuma divergência, nenhum quadro, nada. Aí ele falou, esse meu amigo, que ele conversou com a esposa, falou: vamos tirar totalmente tela? Tirar, total. Celular, TV, vídeo de desenho, tudo. Fizeram isso em 3 dias. Curou o menino. O menino começou a formular frases maiores. Ele chegava no trabalho, aí o menino, o papai foi trabalhar, coisa que o menino não fazia. 3 dias sem contato com tecnologia, o menino começou a formular frase. O que dizer, né? Olha só, nós preparamos para vocês que estão aqui um protocolo. As letras estão bem pequenininhas, mas vocês vão receber esse PDF se vocês quiserem. Chama Protocolo Mais Tempo Juntos. É um protocolo para 4 semanas. Espera aí que eu vou compartilhar outra tela aqui para ficar um pouquinho maior. Para você que está aqui, é só você escrever protocolo. Você que nos segue no Instagram, se você escrever protocolo, você vai receber
este protocolo. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês são os primeiros a ver isso, tá? Estão vendo aqui a tela? Sim. Sim? Deixa eu só Tá dando para conferir ver? aqui. Boa, tá a tela certa. Boa. Então, esse protocolo é um guia prático e inspirador para reduzir o tempo de ecrãs, de telas e fortalecer a presença emocional da família. Olha só, aqui tem a semana 1, a semana 2, a semana 3. Eu não vou ler tudo isso agora, nem o Lucas. A primeira etapa é a etapa de consciência e acordo familiar. A segunda etapa é a substituição intencional. Terceira, que é a terceira semana, presença consciente e celebração. Quarta, manutenção e reflexão familiar. Aqui nesse protocolo tem então as etapas que eu disse, o objetivo, as ações práticas com a família, ferramentas e dicas emocionais, um versículo bíblico inspirador e uma aplicação desse versículo na vida familiar. Por quê? Bíblia, porque é um livro milenar, porque é o livro mais lido e é a fé que a gente acredita, que a gente vive e que a gente pode compartilhar um pouquinho disso com vocês, tá? Depois, na segunda página do protocolo, se você está no Instagram, é só escrever protocolo que você já vai receber. Tem aqui uma tabela, mais tempo juntos. Você vai colocar o número da semana, semana 1, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Semana 2. E aí, o que tem aqui? Tem os espaços para você preencher de cada semana. Então, lá, segunda-feira, tempo de uso de telas. Então, você pode fazer, por exemplo, no final do dia. Hoje o tempo de uso de telas foi 30 minutos. Tempo reduzido. Puxa, antigamente eram 2 horas. Agora, essa semana foi. Hoje, segunda-feira, foi 30 minutos. Tempo reduzido, 1h30. Atividade substituta. Então, o que foi que você. Nessa 1h30 que o tempo de tela foi reduzido, o que foi feito? Jogo de cartas em família, jogamos baralho, jogamos jogo de xadrez em família, passeio, enfim. Então, vocês vão fazer isso diariamente nessas 4 semanas. Então, aqui é um quadro semanal. Por que é importante ter isso visualmente? Você viu que tem até assinatura familiar ali no final. Para que vocês consigam enxergar juntos, para que os teus filhos percebam o compromisso da família. Que haja mais engajamento deles, comprometimento. O avanço, aquilo que vocês vão enxergar e construir juntos. E a cada objetivo alcançado, é a dopamina natural que o cérebro produz. Então, a gente preparou com muito carinho aqui esse protocolo para vocês terem acesso a esse conteúdo. Quanto custa esse protocolo, Lucas? 0. Hoje, 0. Um dia não sei se isso vai ser pago ou não. Então, ó, você que está no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, mas já recebeu algum conteúdo nosso no WhatsApp, é só você escrever protocolo. Se você escrever agora nesse WhatsApp que você recebe os nossos conteúdos, já vai para vocês esse protocolo. Se você está aqui no Instagram, é só você escrever protocolo, porque vai para você. Tanto no inbox como a opção de ir para o WhatsApp também. O nosso compromisso aqui é com a nossa missão de vida. Qual é a nossa missão de vida? Trazer clareza, educação socioemocional, ajudar você, família, com ferramentas, com recursos, para que você consiga introduzir esse tipo de conversa dentro da tua casa com os teus filhos. De uma maneira simples, de uma maneira comprometida, trazendo consciência. Então, esse foi o conteúdo preparado
para este encontro de hoje. E queremos deixar aqui um convite para você que tem filhos dos 6 aos 13 anos de idade. Nós temos um programa contínuo para essa fase da vida. Uma vez por semana, nós temos um encontro. Cada dia é uma turma diferente. A gente tem turma aqui para Portugal, turma para Europa, turma para Brasil e Estados Unidos. Então, em alguma dessas turmas, cabe os teus filhos, dos 6 aos 13 anos de idade. E o que a gente oferece hoje para eles? Uma aula cortesia. Você que tem filhos nessa idade dos 6 aos 13 anos, quer que o seu filho conheça a Oficina das Emoções? Participe de uma aula com a gente ao vivo no Zoom, para ter esse tipo de conhecimento, acesso à informação, à educação socioemocional. Então, oferecemos aqui uma aula cortesia para que o seu filho ou filha conheça na prática. E se gostar, pode se tornar nosso aluno. Nós podemos trabalhar em equipe ou equipa, como se fala aqui em Portugal, junto com você, pelo desenvolvimento emocional dos seus filhos. É muito interessante porque quantos pais falam para nós, nossa, vocês trazem temas que nem sempre a gente fala em casa. A gente tem pais que falam assim, nossa, vocês trazem uma abordagem de coisa que eu até sei que é necessário para o meu filho, para minha filha, mas eu não sei muito bem como falar isso, como explicar isso. É engraçado que a gente tem alunos que são filhos de médicos, terapeutas, coaches, psicólogos, que trabalham na área do desenvolvimento humano, mas que tinha essa distância da forma lúdica em trazer isso mais mastigado e mais adequado para os filhos. Então, você que está aqui, se você tem filhos nessa faixa etária, mande uma mensagem para nós. A gente oferece uma aula gratuita, cortesia, para que o teu filho tenha essa experiência na prática, para que você perceba como que é. Sempre nas nossas aulas tem o conteúdo teórico, vamos dizer assim, teórico lúdico, tá? Adaptado para crianças. Tem uma ficha de atividade e tem um tempo de conversa. A gente abre para as crianças falarem. Isso é muito precioso, essa interação das crianças, né? Então, o que a gente faz não é uma terapia, é uma educação socioemocional. A gente não trabalha a área clínica. A nossa área é educação. Essa é a nossa área. Mas por ser em grupo, a gente fala que tem um efeito terapêutico, né? Porque às vezes uma criança ouve a outra que está do outro lado do país ou em outro lugar do mundo, que sente as mesmas coisas, que enfrenta os mesmos desafios, que tem as mesmas dúvidas. Então é a força do grupo e isso é muito positivo. Por isso que os nossos encontros, eles são em grupo, eles são ao vivo e são uma experiência incrível. Então, deixamos aqui esse convite. Amanda, os meus filhos já são mais velhos, já são adolescentes, dos 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos turmas, que as turmas são de 8 semanas. A próxima turma vai ser ano que vem, não vai ser esse ano. Mas você pode já deixar o seu contato numa lista de espera, tá? Então pode enviar para nós o seu contato. Muito bem. Gente, para quem foi interessante esse conteúdo? Para quem serviu, teve um insight, quem pode trazer aqui ou escrito ou falar alguma coisa? Ou se quiser fazer uma pergunta também, aqui um espaço aberto para ouvirmos vocês, seja de um feedback, algo que fez sentido por aí, Alguma ou dúvida? alguma dúvida. Então, espaço aberto aqui para quem desejar falar, escrever no chat. Vou aproveitar que a Gisele está com a câmera aberta. E aí, Gisele, fez alguma coisa assim, né? O que fez sentido para você? Ou tem alguma dúvida? Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo trabalho lindo, né? Esse trabalho de resgatar aí as emoções das crianças. Muitas vezes os pais não têm habilidade, vocês estão ali, né, de forma profissional ajudando os filhos, as crianças, que são os futuros, né?
Sim, A minha dúvida é com relação a essas oficinas das emoções que vocês falaram que é dos 6 aos 13 anos, correto? Isso. sim. Acima dessa idade não faz. É o intervalo dessa idade, somente. Essa turma que é contínua, Gisele, que é toda semana e o ano todo, é dos 6 aos 13. Aí a gente tem turmas para idades maiores, que a gente abre algumas turmas ao ano. Então, a próxima para adolescentes, a gente vai abrir no próximo ano. Só que aí, a turma para adolescentes é um programa de 8 semanas, não é um programa contínuo que dura o ano todo, como é o caso da turma com as crianças, Mas é um entendeu? programa lindo também. É um programa onde os adolescentes eles saem com uma consciência muito maior. Então, para quem tem filhos adolescentes, você pode ter acesso a esse conteúdo, ficando numa lista de espera, e assim que a gente abrir uma nova turma, vocês serão os primeiros a serem avisados, tá? Esclarecer a dúvida, Gisele? Sim, entendi. Então tem as faixas etárias, né? E essa Sim. dinâmica é somente com as crianças. Tem algum momento que vocês abordam a interação, os pais, os filhos ou não? Ou somente com Bom, criança bom exclusiva? que essa pergunta que você fez acabaram de fazer aqui para nós também. Ó, perguntaram assim: as turmas são para os pais ou para os filhos? Nós temos turma de um programa contínuo que é para crianças dos 6 aos 13 anos. Por que a gente fala que é contínuo? A gente está com as crianças em grupo pelo Zoom uma vez por semana. Então, é uma atividade uma vez por semana, a criança junto com a gente. Então, esse é o programa para crianças dos 6 aos 12 anos. Depois nós temos o programa para adolescentes. O programa para adolescentes, ele tem começo, meio e fim. Para as crianças, enquanto o pai e a mãe acham que é importante, a criança está gostando, a gente tem crianças há mais de 3 anos com a gente e não deixam, e amam e querem continuar. Então, é contínuo. Muito bem. Para adolescentes, 8 semanas. Um programa de inteligência emocional, 8 semanas. Nós já realizamos 9 turmas, vamos para a 10ª turma. Para quem tem filhos nessa idade, é só mandar uma mensagem para nós falando: quero ficar na lista de espera, tá? Depois, temos o programa para pais e mães, Gisele. É um programa de 8 semanas também, onde nós nos encontramos uma vez por semana e trazemos ali como introduzir a inteligência emocional dentro do ambiente familiar. Como também é um programa de 8 semanas, é só você mandar aqui uma mensagem e falar: quero ficar na lista de espera. E aí a gente coloca vocês numa lista de espera, tá? Aqui, ó, minha filha tem 10 anos. Ótimo. Então, qual país que você tá? Você que escreveu. O perfil é Almen English. Qual país que você tá? A filha pode participar de uma aula E cortesia aí, com a gente, tá só bom? concluindo a resposta, Gisele, normalmente os nossos encontros na turma das crianças são com as crianças. O que a gente tem é um contato com os pais, né? Que eles e a gente incentiva que os pais deem continuidade àquilo que a gente traz na aula no dia a dia familiar. Então, os pais, eles recebem, por exemplo, o conteúdo, a ficha do conteúdo que a gente vai trazer no dia, a gente envia para os pais. Os pais imprimem e dão aos filhos. Então, os pais já têm ali uma informação do que a gente vai trabalhar com os filhos naquele dia. E outro benefício que existe para que os pais estejam presentes dentro dessas dinâmicas são as gravações. Então, quem é assinante da Oficina das Emoções, a criança participa ao vivo toda semana e existe a aula gravada, porque a gente faz ao vivo e a gente grava também. Então, tem pais, por exemplo, que depois assistem a gravação Para ver o que o filho falou. para ver a interação do filho e poder falar a mesma língua no dia a dia Continuar dentro de nutrindo casa. aquilo que a gente traz, né? Então, é muito interessante.
Ó, a Patrícia escreveu, gostei muito dessa sessão, muito importante, momento em família e sem telas por perto, né? E obrigada a vocês por estarem aqui ajudando. Gratidão, querida. O Bruno, eu achei que foi muito bom poder ter essa reflexão sobre o uso das telas e mesmo não tendo filhos, serviu para eu ter mais conhecimento para aplicar comigo e com quem me rodeia. Adultos também precisam de protocolo para mudar comportamentos tóxicos com as telas. Gratidão, gratidão, Bruno. Aproveitando, falando em protocolo, escreva protocolo, você que está aqui no Instagram ou para quem já tem o nosso contato do WhatsApp, é só escrever protocolo, você vai receber um protocolo que a gente está chamando de Mais Tempo Juntos. E aqui nós temos 3 turmas para Portugal, tá? Envia uma mensagem agora para a gente, que a gente oferece uma aula cortesia para tua filha experimentar, conhecer na prática a Oficina das Emoções e vocês entenderem como que funciona essa dinâmica do programa de educação emocional para crianças, tá bem? Quem mais? Eu acho que é isso, né? É isso. Esse Gente, é o conteúdo que tínhamos. Estamos à disposição. Para quem não nos segue no Instagram, nos siga no Instagram, que é a Oficina das Emoções 12. Por lá, todos os dias a gente traz conteúdos. Conhece alguma mãe que falou que, puxa, gostaria que meu filho participasse de alguma coisa assim? Nos recomende. Fala, olha, conheço um casal em Portugal, eles trabalham com educação emocional para crianças, adolescentes. Recomende. Muitas pessoas chegam até nós através de indicação, principalmente das mães que se tornam, né, nossos alunos, alunas, os filhos e tudo A própria mais. Gisele que está aqui, né, que foi uma mãe de um aluno nosso, a Zahar, que nos conectou, né? O filho da Zahar é nosso aluno Enviamos, também sim, há mais de 3 anos. Então, é isso, né? Há quantas mães que já chegaram até nós, que elas falaram assim, nossa, eu estava procurando algo assim, não sabia que existia. Que bom encontrar vocês. Então, existe esse tipo de trabalho de oferecer para os nossos filhos o que nós não tivemos na infância, né? Vou aproveitar que tem algumas pessoas aqui no Zoom ainda. Para quem usa Instagram, possivelmente você nos conheceu no Instagram, tira uma foto agora, marca a gente, publica isso nos teus stories com uma frase, com algo que foi relevante para você nesse encontro, porque aí alguém que também te segue pode falar, puxa, como que foi? Me ajuda. Que é exatamente o que o Lucas disse agora. Eu não sabia que isso existia. Que bom que alguém compartilhou, que uma amiga falou, colocou no grupo de pais da escola, porque eu estava precisando de um apoio assim com os meus filhos. Ó, a Tassiane também escreveu. A Tassiana escreveu, muito obrigada. Eu estava já querendo mudar a questão de telas e essa aula me foi muito válida no que fazer e como fazer. Estava no caminho certo. Comprei alguns jogos em família. Parabéns, Tassiana. Que bom. Parabéns. Que bom. Então, ó, quem usa Instagram, gosta de publicar, tira um print aí agora. Tira um print, você também que está por aqui, tira um print e publica no teu Instagram de alguma forma, para que mais famílias tenham consciência sobre o uso de telas, usar com moderação, com equilíbrio. Isso vai ajudar os teus filhos a se relacionarem melhor, a estudarem melhor, a serem adultos mais conscientes, sem dúvida alguma. Ó, a Gisele escreveu, eu atendo as mães, mas estava em busca de profissionais para ajudar os filhos. Ótimo. Que bom, Gisele. Já estou com o seu contato, não esqueci, vou te chamar amanhã, viu, Gisele? Tá? Ó, a Kelly escreveu no Instagram, Amanda e Lucas têm um conteúdo incrível e são pessoas comprometidas com o que fazem. Gratidão, Kelly. Gratidão, Kelly, querida. Muito bem, ó. Para quem ainda não recebeu o protocolo, você que está aqui, escreva protocolo. É um protocolo que vai te ajudar, um guia prático para reduzir o tempo de telas e fortalecer a presença emocional na família. É isso que hoje queremos servi-los. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos aqui à disposição com aquilo que é a nossa missão hoje. Hoje vocês já descobriram um pouquinho mais. Então, se vocês entenderem que isso faz sentido, estamos aqui para servir e colaborar ainda mais. Um beijo para vocês que ficam aqui no Zoom. Deus abençoe e até um próximo momento juntos. Tchau.